Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, dia em que nós celebramos a festa de São Marcos. O Evangelho de hoje se encontra lá em Marcos, no capítulo 16, versículos de 15 até o 20, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui no final do Evangelho de Marcos. No final do Evangelho de Marcos, é interessante perceber que Jesus faz o envio, né? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Que Evangelho é esse que Jesus manda anunciar? É o Evangelho de Marcos? João, Lucas, Mateus? É o que ele está falando? Então, quando na verdade Jesus diz assim, anunciar o Evangelho, ele está usando a palavra formal, a palavra originária para a palavra Evangelho, que em grego quer dizer boa nova. A boa nova é a boa notícia de Cristo, que o Cristo ressuscitou, que o Cristo está junto conosco, que o Cristo caminha conosco, que o Cristo é Deus. Amados irmãos e irmãs, às vezes eu me preocupo muito, porque tem dois verbos que estão aqui que a gente mal está usando, o ide e o anunciai. O ide implica em movimento, é preciso sair. É preciso me desinstalar do meu próprio lugar. E quantas pessoas começam a achar que para evangelizar eu preciso estar num lugar confortável? Vou dar um exemplo, tá bom? Já vi aí evangelizadores grandes, famosos, que dizem assim: eu só vou para a paróquia de fulano de tal se tiver isso e aquilo para mim. Ou seja, eu crio um ambiente super confortável e só vou se esse ambiente confortável realmente existir. Mas eu esqueço que o id implica em sair de mim e ir para a realidade do outro. Eu posso talvez chegar num lugar em que não tem a menor estrutura para ali evangelizar, mas ali eu sou chamado a ir e anunciar. O verbo anunciar muitas vezes é esquecido porque muitas vezes estamos sendo cristãos omissos. E desculpa chamar cristãos omissos, porque um verdadeiro cristão não pode ser omisso. Tá bom? Quantas e quantas vezes parece que a gente tem medo de anunciar que é cristão. Eu não quero me identificar como cristão porque vão me enxergar assim, porque vão me julgar, vão achar que eu sou assim, assado. Meu irmão, minha irmã, você não pode ter vergonha de anunciar aquele que transformou a tua vida. Aquele que faz de você uma nova criatura. Aquele que gera em você vida nova. Nós não podemos ter medo de anunciar a quem nós seguimos. Que à luz desse Evangelho, apenas por esses dois verbos, a gente possa se inspirar hoje, então, na figura do evangelista Marcos. Marcos não teve medo de anunciar Jesus, ao ponto de redigir um evangelho inteiro para falar dele. Que hoje, eu e você, possamos escrever o quinto evangelho, que seria a minha vida. Que a minha vida também seja um evangelho vivo. Que as pessoas olhem para mim, e assim como hoje eu olho para o texto de Marcos e vejo Jesus de modo muito claro nas narrativas, as pessoas também vejam para a minha vida e enxerguem Jesus nas minhas ações e atitudes. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.